migração aí do comércio de soja, né, da clientela aí chinesa para os Estados Unidos. Então, parece que, né, como se não fosse suficiente tudo que a gente está vivendo, né, a incerteza do futuro, a gente precisa detonar também as pontes que a gente tem com a maior economia do planeta, né? Que nesse momento a gente já acredita que a China já tenha passado os Estados Unidos, né, porque eles estão já lucrando bastante também com essa questão aí do coronavírus, porque é o parque industrial mais desenvolvido do planeta e, né, foi o primeiro país a conseguir sair da situação aí de calamidade, né, imposta pela pandemia. Então já conseguiram retomar a produção industrial e tem tido uma demanda grande aí em relação a respiradores, a máscaras, né, tudo que está envolto aí nessa questão da pandemia. Então, infelizmente parece que a gente vai ter que lidar com uma crise econômica pior do que a que estava prevista, porque os gênios, né, os gênios com J, como diria o Paulo Henrique Amorim, do governo, acham uma boa ideia desfazer os laços com o nosso maior comprador, né, com o maior parceiro comercial do Brasil nesse momento, que é a China. É lamentável, verdadeiramente lamentável. Então, pessoal, é isso. A gente precisa se colocar, né, em relação a esse posicionamento do Bolsonaro aí sobre o isolamento social. Né? Não é possível que o presidente continue trabalhando contra, né, uma medida que é fundamental para a gente diminuir os impactos dessa calamidade que está se abatendo sobre o mundo, né? E, no caso, especificamente sobre o Brasil. E a gente precisa também tocar no assunto da questão da destinação maciça de recursos para os bancos. Os bancos não têm qualquer coisa do que reclamar aí em relação ao governo. A gente tem uma atenção às demandas dos banqueiros que é absolutamente prioritária na agenda do governo. Já houve direcionamento de recursos aí da ordem de, né, 1,5 trilhão de reais, né, vamos colocar, arredondando aí esse valor. E agora o Banco Central, atendendo a uma demanda dos banqueiros, possibilitou que o Banco Central compre a carteira de clientes dos bancos, que, segundo eles, são um impeditivo para que eles possam fornecer crédito mais barato. Os banqueiros, além de ter acesso a esses recursos em um montante absolutamente gigantesco por parte do governo, né, através da liberação de compulsórios, né, e outras medidas aí que foram tomadas, eles dizem que não podem emprestar a juro baixo porque tem muito inadimplente, né, tem muita gente que não, é óbvio, né, que vai ter gente que não vai conseguir pagar, né, a gente não está conseguindo nem trabalhar, né, como que a gente vai conseguir pagar normalmente esses empréstimos, né? Infelizmente, em outros países, o Estado, né, o Estado que não é subalterno aos banqueiros, como o nosso aqui, fez com que os bancos fossem obrigados a emprestar sem juros, né? Não é hora de lucrar em cima da morte, né, em cima do sofrimento das pessoas, né? Infelizmente, os nossos banqueiros aqui, eles agem livremente, não tem ninguém para adestrar nessa fera, né? Esse demônio capitalista que mora aí dentro de cada banqueiro brasileiro. E eles querem fazer cálculo de risco, né? Fazer cálculo de credit score aí para poder emprestar dinheiro para as pessoas que estão absolutamente necessitadas. Então, o Banco Central vai poder comprar a carteira podre dos bancos, né? Quer dizer, o povo brasileiro vai ser chamado aí a assumir o risco dos bancos, né? Nós vamos socializar aí o prejuízo dos bancos, né? O lucro jamais.
Socializar lucro de banco é coisa de comunista, né? Mas socializar o prejuízo é o tempo todo, né? É um negócio sensacional, porque o risco dos banqueiros é zero, né? O Estado é fiador absoluto aí desse negócio, né? Que suga o sangue, né? Suga o suor da população brasileira e agora vai viver dos seus cadáveres também, né? Vai se adubar com os cadáveres dos brasileiros. Então é uma situação totalmente inaceitável, ao nosso ver, né? Infelizmente a população não tem acesso a esse tipo de informação, né? E está muito mais preocupada com o que vai conseguir colocar na mesa, né? Agora na hora do almoço, né? E depois do jantar, do que podendo se preocupar com esse tipo de manobra aí do governo para transferir, né, o resultado do trabalho, né, do esforço de todos os brasileiros para 6 famílias aí que dominam o sistema financeiro brasileiro. Então, a gente tem total contradição em relação a isso que está sendo feito, né? A gente se opõe a esse tipo de atuação do Estado protegendo os banqueiros, né? E a gente está tendo aí vários encontros do primeiro escalão do governo com investidores, né? Com o pessoal da XP Investimentos, para prestar esclarecimentos, né? Para dar satisfação aí do que está sendo feito e também para recolher as demandas, né? Felizmente, né, os R$600, né, eles não têm qualquer pressa de disponibilizar, né, mas os trilhões que os banqueiros pedem são colocados aí na conta dos capitalistas de uma forma extremamente ágil. Então, né, a gente espera que em algum momento, né, a população consiga se revoltar em relação a isso da forma que é necessário. A gente vai continuar acompanhando aí os movimentos, né, desenrolar aí da crise sanitária e da crise política, né? Vamos ver hoje o que o Bolsonaro vai dizer em relação à demissão do Mandetta, né? Com certeza vai continuar enchendo o saco do ministro, para não deixar as coisas andarem a contento, né? Porque o que esse governo faz é sabotar o tempo todo, porque ele quer o caos, né? Ele está investindo no caos para conseguir lá na frente se colocar como, né, o único certo da história, a única pessoa que tinha razão aí, porque, né, ele vai apontar o dedo para quem estava atuando aí para tentar salvar vidas, né, como se isso fosse algo a ser repreendido. Existe uma questão nesse cálculo aí do Bolsonaro que é, assim, é uma coisa meio dicotômica, né? Porque à medida que a gente tiver o achatamento da curva, né? Se a gente tiver um isolamento social eficiente, as consequências da pandemia ficam menos impactantes para a população em geral, né? Então, isso pode dar a sensação de que realmente, né, o que a gente está fazendo é desnecessário, né, de que realmente a gente está exagerando, né, que não precisava, mas o que se estará vivendo será justamente o efeito desejado, né, que é a consequência da gente não estar circulando ou estar transmitindo massivamente o vírus aí para as pessoas que convivem conosco. Então, existe cálculo nessa loucura, como diria o dramaturgo, e o Bolsonaro investe em algo que tem como consequência o caos, né? Tem como consequência a proliferação descontrolada desse vírus, que é um vírus mortal para, né, uma parcela representativa da população. A gente não pode desprezar os números. Parece que quando a gente fala de 3%, 4%, né, 15%, é muito pouco, né? É pouco se a gente não colocar nesses números pessoas, não colocar rostos conhecidos. Se for
né, parte desses 3%, né, um pai, né, uma mãe, né, um irmão, um primo, né, um conhecido, um amigo, aí esses números não são baixos. Com certeza a gente precisa refletir sobre isso. Beleza, pessoal? Então a gente vai continuar acompanhando aí o desenrolar da situação e oportunamente a gente volta para trazer a nossa visão sobre esse momento dramático da história que a gente está vivendo e as consequências aí de um voto que a população brasileira deu, né, um mandato concedido de forma absolutamente impensada, né? A gente votou com o fígado, né? As pessoas votaram com o fígado e, infelizmente, o ódio só consegue gerar ódio, né? E é isso aí. O Bolsonaro é um presidente que tem ódio dos brasileiros e das brasileiras, né? E tem ódio de qualquer um que possa se acercar dele e se destacar em relação a ele, né? O que é quase impossível não acontecer, porque é um inepto, né? Uma pessoa sem qualquer tipo de qualidade intelectual. Então vamos aí, vamos sair dessa, né? Vamos refletir sobre os nossos erros e vamos continuar em casa, né? Quem puder, né? Por quem não pode, vamos continuar em casa. Beleza?